Era uma sexta-feira à tarde em Jerusalém e o céu estava estranho. Não nublado, não tempestuoso. Era algo completamente diferente. O sol que tinha brilhado sobre as colinas da Judéia durante toda a manhã simplesmente parou de dar a sua luz. Ao meio-dia, no meio do dia, sobre uma das cidades mais populosas do Império Romano, durante o festival judaico mais frequentado do ano. Durante 3 horas, a escuridão cobriu a terra. E pendurado numa cruz romana, numa colina chamada Gólgota, um homem que tinha afirmado ser o Filho de Deus estava a morrer. Todos os autores dos evangelhos registraram esta escuridão. Mateus, Marcos, Lucas. Todos os três a descreveram com uma linguagem quase idêntica. Da 6ª hora até a 9ª hora, a escuridão caiu sobre toda a terra. Isto não é um detalhe sem importância. Não é uma metáfora escondida em poesia. É uma afirmação específica, com hora marcada, sobre um fenômeno natural observável, feita por vários escritores independentes, sobre um acontecimento que teria sido testemunhado por dezenas de milhares de pessoas reunidas em Jerusalém para a Páscoa. Mas eles não foram os únicos a escrever sobre isto. Historiadores romanos também o registraram. Cronistas gregos mencionaram-no. Um século depois, um dos primeiros padres da igreja disse literalmente aos funcionários romanos que fossem verificar os seus próprios arquivos governamentais se não acreditavam nele. Então, o que realmente aconteceu durante aquelas 3 horas? Foi um eclipse solar, como alguns céticos afirmaram? Um evento vulcânico? Histeria coletiva? Ou foi algo que a ciência genuinamente não consegue explicar? Essa pergunta tem sido debatida há quase 2000 anos, e a resposta leva-nos da antiga Jerusalém aos laboratórios modernos de geologia, das profecias hebraicas, escritas 700 anos antes do acontecimento, até os núcleos de sedimento retirados do fundo do Mar Morto. Esta é a história das 3 horas que mudaram a história. Jerusalém, aproximadamente 33 depois de Cristo. A cidade estava a arrebentar pelas costuras. A Páscoa trazia entre 300 mil e 500 mil peregrinos judeus que inundavam os portões todos os anos, segundo estimativas do historiador judeu Joséfo. Vinham da Galileia, das planícies costeiras, dos desertos orientais, de lugares tão distantes como Roma e Alexandria. A população da cidade crescia 4 ou 5 vezes o seu tamanho normal. E todos estavam ali por uma única razão: para lembrar a noite em que Deus libertou os seus antepassados da escravidão no Egito. A noite em que, segundo o livro do Êxodo, o anjo da morte passou por cima das casas marcadas com sangue de cordeiro. A logística da Páscoa era impressionante. Cada família precisava de um cordeiro. Não um cordeiro qualquer. Um cordeiro macho sem defeito, de 1 ano de idade, selecionado no 10º dia de Nisã e guardado durante 4 dias antes de ser abatido no 14º. Joséfo registra que, durante uma Páscoa, os sacerdotes contaram aproximadamente 256 mil cordeiros sacrificados. 256 mil. Numa única tarde. A cidade inteira cheirava a carne assada e incenso a arder vindo do templo, onde os sacerdotes trabalhavam em turnos desde o meio-dia até ao anoitecer para dar conta do enorme volume de sacrifícios. O sangue corria por canais escavados no chão de pedra dos pátios do templo, escoando por tubos até ao Vale do Cedron, lá embaixo. Este é o mundo em que Jesus entrou no início daquela semana. E se estivesses no Monte das Oliveiras naquele domingo, a olhar para oeste sobre Jerusalém, terias visto algo notável. Multidões alinhadas ao longo da estrada desde Betânia, descendo a encosta e subindo até ao portão oriental. Ramos de palmeira cobrindo o caminho. Pessoas a gritar, Hosana ao Filho de David, que era um título explicitamente messiânico. Não estavam a ser subtis sobre o que queriam dizer. Pensavam que ele estava prestes a derrubar Roma. Pensavam que o tão esperado Messias ia finalmente reclamar o seu trono, unir a nação e estabelecer o reino que os profetas tinham prometido. O reino onde Israel seria livre e o ungido de Deus governaria a partir de Jerusalém. 5 dias depois,
Muitas dessas mesmas vozes gritavam pela sua execução. A velocidade dessa reviravolta ainda surpreende os historiadores. Uma semana. De entrada triunfal à sentença de morte. De rei a criminoso. E a máquina religiosa e política que fez isto acontecer moveu-se com uma rapidez que nos diz algo importante. As pessoas no poder tinham medo dele. Não estavam aborrecidas. Não estavam incomodadas. Tinham medo. O sumo sacerdote Caifás trabalhava nos bastidores há meses. O Sinédrio, o conselho judaico de 71 anciãos, já tinha decidido que Jesus precisava de morrer. O Evangelho de João registra uma declaração notavelmente franca de Caifás. Ele disse ao conselho que era melhor que um só homem morresse pelo povo do que a nação inteira ser destruída. Isto é um cálculo político disfarçado de profecia. Caifás tinha receio de que o movimento de Jesus provocasse uma repressão militar romana. A ironia é que foi exatamente isso que aconteceu cerca de 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, quando os romanos sitiaram Jerusalém, romperam as muralhas e queimaram o templo até aos alicerces. O desastre que Caifás tentava evitar acabou por acontecer na mesma. E o homem que ele matou para o impedir não era a causa. Então prenderam Jesus à noite no jardim do Getsêmani, usando um dos seus próprios seguidores para o identificar, Judas Iscariotes. 30 moedas de prata era o preço de um escravo no livro do Êxodo. Com esse dinheiro podia-se comprar um campo, também se podia comprar uma traição. O que a maioria das pessoas não percebe é o quão ilegal foi o julgamento. Segundo a lei judaica, os casos que envolviam pena de morte não podiam ser julgados à noite. Não podiam ser julgados durante um festival. Exigiam pelo menos 2 testemunhas cujos depoimentos coincidissem. O acusado tinha direito à defesa. E um veredicto de culpado não podia ser proferido no mesmo dia do julgamento, para dar tempo aos juízes de reconsiderar. Os procedimentos contra Jesus violaram quase todas estas proteções legais. O Sinédrio reuniu-se no meio da noite, na residência pessoal do sumo sacerdote, em vez de na sala oficial de reuniões. Testemunhas foram trazidas, mas os seus depoimentos contradiziam-se. Quando o caso não ia a lado nenhum, o sumo sacerdote tomou uma medida extraordinária. Colocou Jesus sob juramento e perguntou-lhe diretamente: "Tu és o Cristo, o Filho do Bendito?" E Jesus respondeu: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Isto era uma referência ao livro de Daniel, capítulo 7, onde o Filho do Homem é apresentado diante do Ancião dos Dias e recebe domínio sobre todas as nações. Era uma reivindicação de autoridade cósmica. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e declarou a afirmação como blasfêmia. Segundo a lei judaica, a blasfêmia era punida com a morte. Havia apenas um problema. Sob a ocupação romana, o conselho judaico não tinha autoridade para executar condenações à morte. Apenas o governador romano podia autorizar a pena capital. O que levou Jesus perante Pôncio Pilatos ao amanhecer? Pilatos é uma das personagens mais fascinantes desta história, porque todas as fontes que temos, romanas, judaicas e cristãs, concordam no mesmo detalhe. Ele não queria fazer aquilo. Os relatos dos evangelhos mostram Pilatos a tentar várias formas de escapar. Enviou Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, esperando que Herodes resolvesse o problema. Herodes interrogou Jesus, troçou dele, vestiu-lhe um manto fino e mandou-o de volta. Achou divertido, mas não estava disposto a assumir a responsabilidade. Pilatos tentou então a tradição da anistia pascal, oferecendo-se para libertar um prisioneiro como gesto de boa vontade. Apresentou 2 nomes à multidão: Jesus de Nazaré, um mestre acusado de blasfêmia, e Barrabás, um insurreto condenado e assassino. Pilatos esperava claramente que a multidão escolhesse Jesus. Escolheram Barrabás. Pilatos fez questão de lavar as mãos em público. "Estou inocente do sangue deste homem", disse à multidão.
Aquele gesto não era apenas teatral. Tanto na cultura romana como na judaica, lavar as mãos era uma declaração ritual de inocência. Pilatos estava a criar um registro legal de que a responsabilidade por esta execução recaía sobre as autoridades locais, não sobre o gabinete do governador. Mas quando os sumos sacerdotes reformularam a acusação em termos políticos, dizendo a Pilatos que Jesus se tinha proclamado rei dos judeus e que qualquer pessoa que deixasse tal afirmação passar não era amigo de César, a resistência de Pilatos desmoronou. Uma queixa ao imperador Tibério, que era paranoico e brutal mesmo para os padrões romanos, podia acabar com a sua carreira, ou com a sua vida. A sobrevivência política venceu. Condenou Jesus à crucificação. A crucificação romana foi concebida com um único propósito, e não era uma morte rápida. Era um espetáculo de dor destinado a aterrorizar qualquer pessoa que considerasse a rebelião. Os condenados eram normalmente flagelados primeiro. A flagelação romana usava um flagrum, um chicote de várias pontas com pedaços de osso e metal incrustados, concebido para rasgar a pele e expor os músculos e, por vezes, os órgãos internos. Análises médicas publicadas no Journal of the American Medical Association descreveram os efeitos da flagelação romana em detalhe clínico. Só a perda de sangue já era frequentemente fatal. Jesus sobreviveu. Depois foi obrigado a carregar a trave horizontal da sua cruz, chamada patibulum, pelas ruas de Jerusalém. A trave pesava aproximadamente 35 a 45 quilos. Enfraquecido pela flagelação, Jesus não conseguiu carregá-la durante todo o percurso. Os evangelhos registram que os soldados recrutaram à força um homem da multidão, Simão de Cirene, um visitante do norte de África, e obrigaram-no a carregar a trave o resto do caminho. A procissão saiu pelo portão da cidade até um afloramento rochoso mesmo do lado de fora das muralhas. O lugar chamava-se Gólgota em aramaico, Calvário em latim. Ambas as palavras significam a mesma coisa: o lugar da caveira. Alguns estudiosos acreditam que o nome vinha da formação rochosa em forma de crânio. Outros sugerem que era simplesmente um local de execução bem conhecido onde restos mortais eram visíveis. Os romanos cravaram pregos de ferro nos seus pulsos e pés. Provas arqueológicas confirmam este método. Em 1968, trabalhadores da construção civil em Jerusalém desenterraram um ossuário, uma caixa de ossos, contendo os restos de um homem crucificado chamado Yehohanã. Um prego de ferro ainda estava cravado no osso do seu calcanhar direito. O prego tinha dobrado contra um nó na madeira de oliveira da cruz, tornando impossível a sua remoção durante o enterro. Uma vez pregado à trave, esta era levantada e fixada ao poste vertical que já estava cravado no chão. E depois os soldados esperavam. Essa era a verdadeira crueldade da crucificação. A espera. A morte vinha lentamente, normalmente ao longo de 2 a 3 dias, por uma combinação de choque hipovolêmico, exaustão e, por fim, asfixia. O mecanismo era brutal. O peso do corpo da vítima puxava os braços e os ombros para fora das articulações, criando uma pressão enorme na cavidade torácica. Cada respiração exigia empurrar o corpo para cima contra o prego nos pés para aliviar a pressão sobre os pulmões. Com o tempo, os músculos cediam. Respirar tornava-se impossível. A vítima sufocava. Cícero, o orador romano, chamou a crucificação a pena mais cruel e repugnante. Joséfo chamou-lhe a mais miserável das mortes. Era reservada para escravos, piratas e inimigos do Estado. Os cidadãos romanos estavam isentos dela. A simples ideia de um Deus crucificado teria sido absurda para o romano comum. Jesus foi pregado na cruz à 3ª hora. Na contagem judaica do tempo, o dia começava ao nascer do sol, aproximadamente às 6 da manhã. A 3ª hora era por volta das 9 da manhã. Durante as primeiras 3 horas, das 9 até ao meio-dia, a cena decorreu como as execuções romanas normalmente decorriam. Os soldados jogaram a sorte pelas suas roupas, o que era seu direito segundo a lei romana. Os líderes religiosos troçavam dele, gritando:
salvou os outros, que se salve a si mesmo. 2 criminosos estavam pendurados em cruzes ao lado dele. Os que passavam lançavam insultos. Até um dos homens a morrer ao seu lado o provocou. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas registra que o outro criminoso repreendeu o primeiro. Não temes a Deus? Disse ele. Nós estamos a receber o que merecemos pelas nossas ações, mas este homem não fez nada de errado. Depois virou-se para Jesus e disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, pendurado ao lado dele, a sangrar, a lutar para respirar, disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Essa conversa aconteceu nas últimas horas de luz do sol, porque à 6ª hora, ao meio-dia, tudo mudou. O Evangelho de Marcos diz de forma simples: Quando chegou a 6ª hora, a escuridão caiu sobre toda a terra até a 9ª hora. Mateus registra-o. Lucas registra-o. Os 3 evangelhos sinópticos são unânimes neste ponto. Ao meio-dia de uma sexta-feira na primavera, em plena luz do dia, no meio da cidade mais populosa da região durante o festival mais frequentado do ano, o sol escureceu. 3 horas. Não um apagão momentâneo, não uma sombra passageira, não um banco de nuvens a atravessar o céu. 3 horas completas de escuridão no meio do dia. Para um momento, e imagina o que aquilo teria sido no Jerusalém do primeiro século. Estás numa encosta a assistir a uma execução. O sol está a brilhar intensamente. É a Páscoa. A cidade atrás de ti está cheia de centenas de milhares de pessoas. O fumo sobe do templo onde os sacrifícios da tarde estão em curso. E depois, a luz simplesmente desaparece. Não havia iluminação pública. Não havia lanternas. Não havia redes elétricas para ligar. Quando o sol parava de brilhar no mundo antigo, significava escuridão total. Mal conseguias ver a pessoa ao teu lado. A temperatura teria descido rapidamente. Os climas desérticos perdem calor depressa sem luz solar direta. Os sons da cidade, os cânticos, o comércio, as multidões, tudo isso teria mudado. As pessoas param de se mover quando não conseguem ver. A confusão instala-se. O medo vem a seguir. E na teologia judaica, a escuridão não era apenas inconveniente. Estava carregada de significado. A escuridão era a linguagem que Deus usava para comunicar julgamento. Os egípcios experimentaram 3 dias de escuridão impenetrável como uma das 10 pragas. Os profetas avisaram que o dia do Senhor seria um dia de trevas e desolação. Quando Deus aparecia em julgamento, as luzes apagavam-se. Então imagina ser um peregrino judeu fiel em Jerusalém naquela tarde. Conheces as tuas escrituras. Memorizaste as passagens sobre a escuridão e a ira divina desde a infância. Ouviste os rabinos ensinar sobre a praga da escuridão no Egito e o dia do Senhor descrito pelos profetas. E agora estás dentro dela. Ao meio-dia, enquanto um homem que afirmou ser o Messias está pendurado numa cruz à tua frente. Isto não foi apenas um evento meteorológico. Para as pessoas que o viveram, isto foi uma mensagem. E a mensagem era inconfundível. A escuridão manteve-se durante 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, a 9ª hora. Foi nesse momento que Jesus gritou. Mateus e Marcos registram as palavras no aramaico original. Eli, Eli, lema sabachthani? Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes ouviram mal. Pensaram que ele estava a chamar por Elias, o profeta. Vejamos se Elias vem salvá-lo, alguém disse. Mas as palavras não eram um pedido a Elias. Eram uma citação direta do Salmo 22, um salmo escrito por David cerca de 1000 anos antes. E se te sentares e leres o texto completo do Salmo 22, do início ao fim, o que encontras é uma descrição que parece um relato de testemunha ocular de uma crucificação, escrita 1 milênio antes de os romanos a terem inventado. Mãos e pés traspassados, ossos desconjuntados,
rodeado de inimigos que zombam e observam, a língua colada ao céu da boca pela desidratação, as vestes divididas entre os presentes que lançam sortes pelas suas roupas. Cada um desses detalhes estava literalmente a cumprir-se em tempo real enquanto Jesus citava a primeira linha desse salmo a partir da cruz. Ele não estava apenas a exprimir angústia, estava a direcionar os seus ouvintes para um texto. Na tradição judaica, citar a primeira linha de um salmo era uma forma de fazer referência ao salmo inteiro. Ele estava a dizer, na prática, ide ler isto. É isto que está a acontecer agora. Pouco depois, Jesus disse, está consumado. E depois, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Naquele exato momento, Mateus registra que várias coisas aconteceram em simultâneo. A terra tremeu. As rochas em redor de Jerusalém partiram-se. Túmulos abriram-se. E a enorme cortina que pendia no interior do templo, o véu que separava o lugar santo dos santos, rasgou-se em dois de cima a baixo. Vamos voltar a esse véu, porque a direção desse rasgão importa mais do que quase toda a gente imagina. Mas, primeiro, precisamos de abordar a pergunta óbvia. Aquela que céticos, estudiosos e cientistas têm feito há quase 2000 anos. O que realmente causou a escuridão? A explicação naturalista mais comum é um eclipse solar. É a primeira coisa a que os céticos modernos recorrem, e parece razoável à primeira vista. O Sol escureceu. Eclipse. Simples. Há apenas um enorme problema com essa teoria. A Páscoa cai no 15º dia do mês judaico de Nisan, e o calendário judaico é lunar. O 15º dia de qualquer mês judaico é sempre, sem exceção, uma lua cheia. Os eclipses solares requerem uma lua nova. A lua tende a estar posicionada diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando a sua luz. Durante uma lua cheia, a lua está no lado oposto da Terra em relação ao Sol. É astronomicamente impossível haver um eclipse solar durante uma lua cheia. Isto não é uma questão de interpretação. Não é um argumento teológico. É mecânica orbital. É a mesma física que permite à NASA prever eclipses com décadas de antecedência. E os astrônomos antigos sabiam disto. Os babilônios tinham acompanhado os ciclos lunares durante mais de 1000 anos antes de Cristo. Os astrônomos gregos tinham mapeado os movimentos dos corpos celestes com uma precisão impressionante. Hiparco, trabalhando no 2º século antes de Cristo, tinha calculado a duração de um mês lunar com uma diferença de apenas 1 segundo em relação ao valor moderno. O mundo antigo compreendia como os eclipses funcionavam, o que torna a próxima prova ainda mais significativa. Por volta de 52 d.C., aproximadamente 20 anos após a crucificação, um historiador samaritano chamado Talo escreveu uma história do mundo mediterrâneo. A sua obra original perdeu-se. Isto não é invulgar para textos antigos. A grande maioria dos escritos do 1º século não sobreviveu. Mas fragmentos de Talo sobreviveram porque escritores posteriores o citaram. E um desses fragmentos abordava especificamente a escuridão na crucificação. Talo tentou explicá-la como um eclipse solar. Sabemos disto porque um historiador cristão do 3º século chamado Júlio Africano leu Talo e chamou a explicação do eclipse, nas suas palavras, absurda. Africano apontou exatamente o que acabamos de discutir. Um eclipse durante a Páscoa é impossível porque o festival cai sempre em lua cheia. Também notou que mesmo os eclipses solares mais longos duram apenas alguns minutos. 7 minutos e 31 segundos é o máximo teórico para um eclipse solar total em qualquer localização. Não 3 horas. Então aqui temos um historiador não cristão, escrevendo menos de 20 anos após o acontecimento, que não nega a escuridão. Aceitou-a como histórica. Estava a tentar explicá-la naturalmente. Isto é crucial. Se a escuridão fosse uma invenção cristã, se fosse uma lenda que se desenvolveu ao longo de décadas, por que razão um historiador pagão escrevendo apenas 20 anos depois sentiria a necessidade de a justificar?
Não se explicam acontecimentos que não existiram. Talo não estava sozinho. Flegon de Trales era um historiador grego que serviu o imperador Adriano no segundo século. Compilou uma enorme história cronológica chamada Olimpíadas, cobrindo acontecimentos desde os primeiros Jogos Olímpicos até ao seu próprio tempo. E nela registrou uma escuridão notável e um terremoto que ocorreram durante o reinado de Tibério César, o que o situa diretamente no período da crucificação. Flegon foi específico. Colocou o acontecimento durante o quarto ano da 200ª Olimpíada, o que corresponde a 32 ou 33 depois de Cristo. Descreveu a escuridão como tão completa que as estrelas eram visíveis ao meio-dia. Vários escritores cristãos primitivos citaram o relato de Flegon. Orígenes, um dos mais importantes teólogos da Igreja primitiva, escrevendo por volta de 248 depois de Cristo, citou Flegon e observou que Flegon tinha confirmado tanto a escuridão como o terremoto. Eusébio, o primeiro grande historiador da Igreja, também o citou. Alguns estudiosos modernos questionam a datação exata e se Flegon estava a descrever o mesmo acontecimento. O texto original não sobreviveu na sua forma completa e dependemos de citações e referências de escritores posteriores. Justo. Essa é uma preocupação metodológica legítima, mas o quadro geral é difícil de ignorar. Temos múltiplas fontes independentes, cristãs e não cristãs, todas a concordar que um escurecimento invulgar do céu ocorreu no início do primeiro século, durante o reinado de Tibério, na região da Judéia. O debate não é se algo aconteceu, o debate é o que o causou. E depois há Tertuliano. Tertuliano era um escritor cristão que trabalhava em Cartago no final do segundo e início do terceiro século. Era um antigo advogado, brilhante e combativo, e escreveu uma das mais importantes defesas primitivas da fé cristã, o Apologeticum, por volta de 197 d.C. Nesse texto, Tertuliano dirigiu-se diretamente aos funcionários romanos. Disse-lhes que a escuridão no momento da morte de Cristo foi um acontecimento cósmico, um prodígio mundial, que podiam verificar nos seus próprios registros governamentais. Disse-lhes literalmente para irem consultar os arquivos imperiais. Pensa no que isto significa. Tertuliano escrevia para administradores romanos cultos que tinham acesso a registros oficiais do Estado. Se não houvesse nada nesses arquivos, se a escuridão fosse uma fabricação, Tertuliano teria entregue aos seus adversários o contra-argumento mais fácil da história do debate. Verificamos, não há nada. Teria destruído a sua própria credibilidade e a credibilidade do movimento cristão numa única frase. O facto de ter feito este apelo publicamente numa defesa legal sugere que estava confiante de que os registros apoiariam e não contradiriam a sua afirmação. Agora, os arquivos romanos desapareceram há muito. Não podemos verificar o desafio de Tertuliano. Os registros foram destruídos juntamente com incontáveis outros documentos antigos ao longo dos séculos. Mas a audácia da afirmação diz-nos algo sobre o nível de confiança que os primeiros cristãos tinham na realidade histórica deste acontecimento. Então, estas são as provas escritas do mundo antigo. E quanto à ciência moderna? Em 2012, uma equipa de investigação liderada pelo geólogo Jefferson Williams publicou resultados na International Geology Review, examinando núcleos de sedimento do Mar Morto. O Mar Morto situa-se ao longo da falha transformante do Mar Morto, uma das zonas sismicamente mais ativas de toda a região. Ao analisar camadas de sedimento perturbado em núcleos perfurados do leito do lago, os investigadores encontraram provas de um evento sísmico significativo que dataram numa janela entre 26 e 36 d.C. Essa janela inclui as duas datas mais amplamente aceites para a crucificação: 3 de abril de 33 d.C. e 7 de abril de 30 d.C. A datação depende de qual reconstrução do antigo calendário judaico se segue e de como se interpretam certos detalhes nos relatos dos evangelhos. Os estudiosos estão genuinamente divididos, mas ambas as datas caem dentro da janela sísmica.
Mateus 27 menciona especificamente um terremoto no momento da morte de Jesus. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Durante muito tempo, os céticos trataram isto como embelezamento poético, uma dramatização narrativa, um recurso literário concebido para fazer a crucificação parecer mais cósmica. Os dados dos sedimentos do Mar Morto sugerem o contrário. Um terremoto real, suficientemente forte para deixar uma marca nos sedimentos do lago a mais de 160 quilômetros de distância, ocorreu na zona de Jerusalém exatamente durante o período que Mateus descreve. O estudo foi publicado pela Sociedade Geológica da América, e a sua conclusão foi moderada, mas clara. As provas sísmicas são consistentes com o terremoto descrito no Evangelho de Mateus. A evidência geológica de um terremoto prova as 3 horas de escuridão? Não. Terremotos não causam apagões, mas acrescenta uma camada de confirmação física a um relato que muitos estudiosos se tinham sentido à vontade para descartar como puramente simbólico. Se o terremoto foi real, o nível de exigência para descartar a escuridão como inventada sobe. Alguns investigadores propuseram outros mecanismos naturais. Cinzas vulcânicas de uma erupção distante poderiam, em teoria, escurecer o céu sobre uma área vasta. Em 44 a.C., a erupção do Monte Etna escureceu os céus em todo o Mediterrâneo. Tempestades de areia enormes, chamadas ventos Khamsin, ocasionalmente varrem o deserto da Judéia e podem reduzir a visibilidade drasticamente. Mas nenhuma delas corresponde aos detalhes específicos que os textos insistem em apresentar. A escuridão durou exatamente 3 horas. Começou precisamente ao meio-dia e terminou no momento exato da morte. Esse tipo de precisão não corresponde a nenhum padrão meteorológico ou vulcânico conhecido. O clima não funciona com horário marcado. As cinzas vulcânicas não desaparecem a pedido. As tempestades de areia não começam e terminam à hora certa. Se olhares para isto de um ponto de vista puramente histórico, eis onde chegas. Múltiplas fontes antigas, cristãs e seculares, confirmam que a escuridão aconteceu. A explicação natural mais popular, um eclipse solar, é astronomicamente impossível na data em questão. A evidência geológica apoia o terremoto relatado juntamente com a escuridão. E nenhum mecanismo natural alternativo explica a duração, o momento e a precisão específicos do acontecimento. A evidência não te obriga a uma conclusão sobrenatural. Ninguém te está a guiar pela mão, mas faz com que cada explicação natural desmorone, uma a uma, até ficares diante de uma lacuna que a ciência não conseguiu preencher. Se estás a achar isto útil, carrega em subscrever. Abordamos mistérios bíblicos e história da fé como este todas as semanas. Agora, a questão muda. Se a escuridão não foi um eclipse, e não foi uma tempestade, e não foram cinzas vulcânicas, e não encaixa em nenhum padrão natural que possamos identificar, então para que serviu? Por que escuridão? Por que 3 horas? Por que ao meio-dia? Para responder a essas perguntas, tens de recuar no tempo, muito para trás, cerca de 1500 anos antes da cruz. Há um momento no livro do Êxodo que a maioria das pessoas lê sem compreender o que significa. Depois de 9 pragas terem devastado o Egito, depois de o Nilo se ter transformado em sangue, e as rãs terem invadido a terra e os mosquitos, e as moscas terem enxameado, e o gado ter morrido, e as chagas terem rebentado na pele, e o granizo ter destruído as colheitas e os gafanhotos terem consumido o que restava, Deus enviou uma 9ª praga, a escuridão. O capítulo 10 do Êxodo descreve-o desta forma. O Senhor disse a Moisés que estendesse a mão para o céu, e uma escuridão tão densa que podia ser sentida cobriu todo o Egito durante 3 dias. Os egípcios não conseguiam ver uns aos outros. Ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas nas casas dos israelitas, na região de Goshen, havia luz. 3 dias de escuridão total, não um eclipse, não uma tempestade. Uma escuridão tão densa que o texto diz que podia ser fisicamente sentida. A expressão hebraica usada ali é extraordinária. Shoshek.
A palavra comum para a escuridão é intensificada por uma palavra que implica peso e substância tangíveis. Isto não era simplesmente a ausência de luz, era a presença de algo. E depois veio a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. A 9ª praga foi a preparação. A escuridão precedeu a morte. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi o acontecimento que a Páscoa foi criada para comemorar. Todos os anos, durante 15 séculos, o povo judeu reunia-se para lembrar a noite em que a morte visitou o Egito e passou por cima das casas de Israel por causa do sangue do cordeiro nas suas ombreiras. Agora, guarda essa imagem e avança cerca de 700 anos até ao profeta Amós. Amós era um pastor de uma pequena cidade chamada Tecoa, a cerca de 16 quilômetros a sul de Jerusalém. Não tinha formação como profeta. Não fazia parte do sistema religioso estabelecido. Deus tirou-o dos campos e disse-lhe para ir pregar. E a mensagem que Amós transmitiu a Israel foi devastadora. Em Amós capítulo 8, versículos 9 e 10, ele escreveu isto: Naquele dia, declara o Senhor Deus, farei o sol pôr-se ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em choro. Lê essas palavras devagar. O sol a pôr-se ao meio-dia, a terra escurecida em plena luz do dia, festas transformadas em luto, cânticos transformados em choro. Amós estava a descrever um futuro dia de julgamento divino, e os detalhes específicos que apresentou, escuridão ao meio-dia durante uma festa, alinham-se com os relatos da crucificação com uma precisão quase perturbante. Jesus morreu na Páscoa, durante a festa. A escuridão começou ao meio-dia. O luto que se seguiu foi total. Amós escreveu essas palavras por volta de 750 a.C., 7 séculos antes da cruz. O profeta Joel transmitiu uma mensagem semelhante. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Joel estava a descrever sinais cósmicos que marcariam a chegada da ação decisiva de Deus na história humana. O apóstolo Pedro, apenas 50 dias após a crucificação, levantou-se em Jerusalém no dia de Pentecostes e citou Joel diretamente. Disse à multidão, muitos dos quais tinham estado em Jerusalém durante a crucificação e tinham testemunhado a escuridão pessoalmente, que o que Joel descreveu tinha começado a cumprir-se. Pedro não estava a fazer uma observação espiritual vaga. Estava a dizer a pessoas que tinham ficado na escuridão ao meio-dia, que tinham sentido o terremoto, que tinham ouvido falar do véu rasgado, que tudo o que experimentaram naquela sexta-feira era aquilo para que os profetas tinham apontado. O profeta Sofonias reforçou o mesmo tema. O grande dia do Senhor está próximo, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. Isaías descreveu um servo de Deus que seria ferido, atingido e aflito em nome dos outros. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O padrão ao longo dos profetas hebreus é implacável. Quando Deus age em julgamento decisivo, a escuridão é o sinal, não um presságio aleatório, não uma coincidência, um sinal deliberado e inconfundível. Então, quando a escuridão caiu sobre Jerusalém, ao meio-dia no dia da crucificação, cada pessoa judaica naquela cidade que conhecia as suas escrituras teria sentido o peso do que estava a acontecer. Esta era a linguagem da ação divina. Deus estava a fazer algo. E fosse o que fosse, era catastrófico. Agora é aqui que a teologia se torna profunda. Porque na prática sacrificial judaica, há um evento anual específico que se liga diretamente àquelas 3 horas na cruz. E a maioria das pessoas fora dos seminários nunca ouviu isto explicado desta forma. Uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote de Israel, realizava o ritual mais sagrado de toda a religião judaica.
entrava no Santo dos Santos no templo, o santuário interior, a sala onde a Arca da Aliança tinha sido originalmente colocada, a sala onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Durante o resto do ano, ninguém entrava nesta sala. Ninguém. Estava selada por uma cortina enorme chamada véu. Segundo fontes históricas judaicas, incluindo a Mishnah e o Talmud, este véu tinha cerca de 18 metros de altura, 9 metros de largura e aproximadamente 10 centímetros de espessura. Era tecido de forma tão pesada que, segundo uma tradição, eram necessários 300 sacerdotes para o manusear durante a lavagem. No Yom Kippur, o sumo sacerdote passava através daquela cortina, levava o sangue de um bode e de um touro sacrificados, aspergia o sangue sobre o propiciatório, a tampa de ouro da arca, e ao fazê-lo, expiava simbolicamente os pecados de toda a nação por mais um ano. Mas o encontro era considerado tão perigoso, tão carregado de presença divina, que os rabinos ensinavam que uma corda era atada ao tornozelo do sumo sacerdote antes de ele entrar. Se morresse dentro do Santo dos Santos, por estar impuro ou por ter realizado o ritual incorretamente, podiam puxar o seu corpo para fora sem mais ninguém ter de entrar. Aqui está o detalhe que liga tudo. Quando o sumo sacerdote passava para trás do véu, desaparecia de vista. A nação esperava do lado de fora. Não podiam ver o que estava a acontecer. A expiação era feita no escuro, no lugar oculto, atrás da cortina. A presença de Deus por trás daquele véu estava explicitamente associada à escuridão. O primeiro livro dos Reis, capítulo 8, registra as palavras de Salomão na dedicação do primeiro templo. O Senhor disse que habitaria na densa escuridão. Quando a glória de Deus encheu o templo, uma nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar, encheu o espaço. O Deus de Israel era um Deus que fazia a sua obra mais profunda no escuro. Então, quando o céu ficou negro sobre o Gólgota, a mensagem teológica era complexa e profunda. Este era o dia da expiação a acontecer em tempo real, ao ar livre. Não num templo, mas numa colina fora das muralhas da cidade. Não com o sangue de um bode, mas com o sangue de um homem que afirmou ser o próprio Filho de Deus. Não atrás de uma cortina, mas visível para toda a cidade, exceto pelo facto de Deus ter puxado uma cortina de escuridão através do céu. As 3 horas de escuridão foram a versão cósmica do sumo sacerdote a desaparecer atrás do véu. O mundo ficou escuro porque algo estava a acontecer entre Deus e o sacrifício que nenhum olho humano deveria testemunhar. A expiação do mundo não foi uma atuação pública, foi uma transação privada de peso infinito. E quando terminou, quando Jesus gritou, "Está consumado", e expirou, o véu no templo rasgou-se. Mateus diz que se rasgou de cima a baixo. Esse detalhe é enormemente importante. Uma cortina com 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura não se rasga de cima para baixo por acidente. Se mãos humanas a tivessem rasgado, o rasgão começaria de baixo, a uma altura que as pessoas conseguissem alcançar. Um rasgão que começa no topo, 18 metros acima do chão, e desce até ao fundo implica que a força veio de cima, de dentro do Santo dos Santos, da direção de Deus. A mensagem foi visceral e imediata. A barreira entre Deus e a humanidade foi removida. A sala em que apenas um sacerdote podia entrar, um dia por ano, sob pena de morte, estava subitamente aberta. Todo o sistema sacrificial, os 15 séculos de cordeiros e bodes e touros e incenso, e sangue e rituais, tinha chegado à sua conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, faz esta ligação de forma explícita. Chama a Jesus o sumo sacerdote definitivo, aquele que entrou no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, e ao fazê-lo, obteve a redenção eterna, não anual, eterna. O dia da expiação aconteceu de uma vez por todas. A escuridão dissipou-se. O véu foi rasgado.
E a primeira pessoa a compreender o que tinha acabado de acontecer não foi um sacerdote, não foi um profeta, não foi um teólogo. Foi um soldado romano de pé ao sopé da cruz. O centurião estacionado no Gólgota tinha observado tudo. Tinha supervisionado a flagelação naquela manhã. Tinha cravado os pregos ou ordenado aos seus homens que o fizessem. Tinha visto Jesus recusar o vinho misturado com mirra que lhe ofereceram como analgésico ligeiro. Tinha aguentado durante os insultos, o jogo de azar, os gritos. Tinha visto prisioneiros morrer antes, muitos deles. Depois veio a escuridão, e durante 3 horas, este oficial militar experiente ficou ali, no meio dela. Sentiu o terremoto. Ouviu o grito em aramaico. Viu Jesus morrer. E quando tudo acabou, Marcos registra a sua reação. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Considera o que foi preciso para arrancar essa confissão a um centurião romano. Este era um soldado profissional. Os centuriões comandavam 80 homens e tinham tipicamente servido durante 15 a 20 anos antes de alcançar essa patente. Eram selecionados pela sua coragem, disciplina e capacidade de manter a ordem nas circunstâncias mais brutais imagináveis. Eram homens endurecidos, homens pragmáticos. Provavelmente tinham supervisionado dezenas, se não centenas de execuções. Não se comoviam facilmente com o sofrimento. E os soldados romanos não tinham qualquer referência para um Messias judeu. O conceito de um rei judeu divino não era apenas estranho ao pensamento romano, era politicamente ameaçador. Tudo na formação e visão do mundo deste centurião deveria tê-lo levado a desprezar o homem moribundo como mais um revolucionário falhado a receber o que merecia. Mas não o fez. Algo naquelas 3 horas, a escuridão, o terremoto, a forma como Jesus falou, a forma como morreu sem amaldiçoar os seus carrascos, atravessou as muralhas que este soldado tinha construído em torno da sua compreensão do mundo. Olhou para um criminoso judeu morto e confessou publicamente que este era o Filho de Deus, diante dos seus próprios homens. Numa cultura onde exprimir simpatia por um prisioneiro condenado podia ser visto como deslealdade. O relato de Lucas acrescenta uma camada. Lucas, que era médico de formação e o mais detalhado dos 4 autores dos evangelhos, registra a reação do centurião com uma ênfase ligeiramente diferente. Diz que o centurião louvou a Deus e declarou: certamente este era um homem justo, um soldado romano, a louvar o Deus dos judeus, no local de uma execução que ele próprio realizou. Depois de 3 horas de escuridão que desafiaram qualquer explicação natural. O peso daquele momento é difícil de exagerar, e o centurião não estava sozinho na sua reação. Lucas diz que as multidões que se tinham reunido para assistir ao espetáculo e as crucificações sempre atraíam multidões, as mesmas pessoas que tinham estado a zombar e a olhar fixamente foram para casa batendo no peito. Esse é um gesto de luto profundo e arrependimento na cultura judaica. Pessoas que vieram para ver entretenimento saíram em desolação. A escuridão mudou-os. O terremoto mudou-os. O que quer que tenham experimentado naquelas 3 horas recalibrou algo dentro das pessoas que o testemunharam. Depois houve José de Arimateia. José era um membro rico e respeitado do Sinédrio, o próprio conselho que tinha condenado Jesus à morte. Mas os evangelhos dizem-nos que José não tinha consentido na decisão. Tinha sido um discípulo secreto de Jesus, com medo de se manifestar publicamente porque opor-se à agenda do sumo sacerdote acarretava consequências sérias. Depois da escuridão, do terremoto e da morte, José deixou de se esconder. Foi diretamente a Pôncio Pilatos, o governador romano que tinha acabado de autorizar a execução, e pediu o corpo. Isto exigiu uma coragem extraordinária. Um membro do conselho judaico a associar-se publicamente a um homem acabado de crucificar por traição contra Roma. É o tipo de atitude que acaba com carreiras e atrai investigações. Pilatos podia tê-lo prendido, o Sinédrio podia tê-lo expulsado. José já não se importava. Qualquer cálculo que o tinha mantido em silêncio durante meses ou anos, às 3 horas de escuridão,
sobrepuseram-se a tudo. Desceu o corpo da cruz, envolveu-o em linho limpo e colocou-o no seu próprio túmulo novo, escavado na rocha maciça, num jardim perto do Gólgota. Rolou uma grande pedra sobre a entrada. O Evangelho de João acrescenta que Nicodemos se juntou a ele. Nicodemos era outro membro do Sinédrio, aquele que tinha visitado Jesus secretamente à noite, mais cedo no seu ministério, com medo de ser visto. Trouxe cerca de 34 quilos de especiarias para o enterro, mirra e aloés. É uma quantidade extravagante. Segundo algumas fontes históricas, é a quantidade que se usaria para a realeza. 2 homens que se tinham escondido saíram para a luz do dia e deram a Jesus um enterro digno de um rei. As mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia viram onde o corpo foi colocado. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Salomé, outras. Lucas diz que foram para casa e prepararam as suas próprias especiarias e perfumes, e depois descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Aquele sábado deve ter sido diferente de qualquer outro na história de Jerusalém. A escuridão tinha abalado a cidade. O terremoto tinha rachado rochas e aberto túmulos. E dentro do templo, os sacerdotes teriam descoberto os danos no véu. Uma cortina com 18 metros de altura e 10 centímetros de espessura, rasgada do teto ao chão. O Santo dos Santos exposto. Para um sistema religioso construído inteiramente sobre a fronteira entre o sagrado e o comum, entre o espaço de Deus e o espaço humano, isto foi um desastre sem precedentes. O Talmud preserva algumas tradições fascinantes sobre sinais e prodígios no templo durante aproximadamente este período. Há referências às portas do templo a abrirem-se sozinhas, o que o Rabi Yohanan ben Zakkai interpretou como um sinal de que o templo seria eventualmente destruído. A luz mais ocidental da menorá, que deveria arder continuamente, terá apagado e recusado manter-se acesa. E o fio carmesim, que era tradicionalmente atado ao bode expiatório no Yom Kippur, que deveria tornar-se branco como sinal de que Deus tinha aceite a expiação, terá deixado de mudar de cor. Durante 40 anos antes da destruição do templo em 70 d.C., 40 anos antes de 70 d.C. é 30 d.C., exatamente na janela temporal da crucificação. Os rabinos debateram estes sinais durante gerações. Não os atribuíram a Jesus. Não os ligaram à crucificação. Mas o momento é notável e a implicação teológica é a mesma. Algo mudou na relação do templo com Deus por volta da época da cruz. O sistema antigo estava a chegar ao fim. Naquela sexta-feira à noite, a celebração da Páscoa continuou nas casas por toda Jerusalém. As famílias reuniram-se à volta das mesas. Os cordeiros foram comidos com pão sem fermento e ervas amargas. A antiga liturgia foi recitada, lembrando a noite em que a morte visitou o Egito e o sangue do cordeiro salvou os primogênitos de Israel. Mas, naquele ano, os símbolos tinham colidido com algo real. O cordeiro pascal tinha sido abatido ao mesmo tempo que um homem numa cruz que se tinha chamado a si mesmo o Cordeiro de Deus. A escuridão que precedeu a morte dos primogênitos no Egito tinha voltado, pairando sobre a cidade durante 3 horas, enquanto um filho primogênito morria numa colina fora das muralhas. As pessoas que tinham testemunhado ainda estavam a processar o que aconteceu. Ainda não tinham um enquadramento para o que se tinha passado. Isso viria depois, após os relatos do túmulo vazio na manhã de domingo, após as aparições, após Pedro se levantar no Pentecostes e ligar todos os fios. Mas naquela sexta-feira à noite, tudo o que tinham era a escuridão, o terremoto, a cortina rasgada e a sensação estranha e inabalável de que o mundo tinha acabado de se inclinar sobre o seu eixo. Voltemos ao ponto de partida. Uma sexta-feira à tarde, Jerusalém. O céu está estranho. Começamos este vídeo com um mistério. 3 horas de escuridão inexplicável durante a execução mais pública, no festival mais frequentado do calendário judaico antigo. E agora traçamos esse acontecimento através de cada linha de evidência disponível. O registro histórico mostra que múltiplas fontes não cristãs confirmaram a escuridão.
Talo, escrevendo por volta de 52 d.C., reconheceu o acontecimento e tentou atribuí-lo a um eclipse solar. Júlio Africano, no III século, apontou que a explicação de Talo era impossível por causa da lua cheia na Páscoa. Flegon de Trales, um historiador grego ao serviço do imperador Adriano, registrou uma escuridão profunda e um terremoto durante o reinado de Tibério, situando-o diretamente no período da crucificação. E Tertuliano desafiou os funcionários romanos a verificar o acontecimento nos seus próprios arquivos imperiais. O registro científico mostra que a teoria do eclipse desmorona perante a astronomia básica. A Páscoa exige uma lua cheia. Os eclipses exigem uma lua nova. Os dois são mutuamente exclusivos. Os eclipses solares duram minutos, não horas. E a evidência geológica dos núcleos de sedimento do Mar Morto, publicada pela Sociedade Geológica da América, confirma um terremoto significativo na região de Jerusalém, dentro da janela temporal precisa da data da crucificação. O registro profético mostra que este acontecimento foi descrito séculos antes de ter acontecido. Amós profetizou especificamente escuridão ao meio-dia durante uma festa. Joel descreveu o sol a transformar-se em trevas antes do dia do Senhor. A 9ª praga do Egito estabeleceu o padrão de escuridão a preceder o sacrifício supremo. E o ritual do dia da expiação ligou escuridão, presença divina, sacrifício e expiação num enquadramento que alcançou o seu cumprimento na cruz. O registro das testemunhas oculares mostra que as pessoas que viveram aquelas 3 horas ficaram permanentemente mudadas. Um centurião romano confessou fé num Messias judeu. Um discípulo secreto do conselho dirigente assumiu-se publicamente. Multidões que tinham pedido sangue voltaram para casa em luto. E em poucas semanas, um movimento começou naquela mesma cidade que acabaria por alcançar todos os cantos do mundo. Nenhum dado isolado prova o caso por si só. A história não funciona assim. A história dá-nos peças, e nós decidimos como encaixá-las. Mas as peças aqui convergem. Apontam para uma sexta-feira à tarde em que o mundo ficou escuro, em que algo aconteceu entre o céu e a terra que a ordem natural não consegue explicar completamente, e em que as pessoas mais próximas do acontecimento saíram dali com a convicção de que o universo tinha mudado fundamentalmente. As 3 horas de escuridão permanecem, após 2000 anos, um dos acontecimentos mais documentados e menos explicados do mundo antigo. Os céticos reconhecem que algo aconteceu. Os crentes dizem que sabem o que foi. O debate continua. Mas aqui está a parte que a maioria dos documentários ignora, e é a parte que mais importa. Se a escuridão foi real, e o peso da evidência diz que foi, e se o significado que as testemunhas oculares lhe atribuíram era pelo menos parcialmente correto, então aquelas 3 horas não foram apenas sobre o Jerusalém do primeiro século. Foram sobre ti, sentado aqui, agora mesmo, onde quer que estejas. O objetivo do véu rasgado é o acesso. Aquilo que mantinha a humanidade à distância do divino foi removido. O objetivo do sacrifício é a troca. Algo foi dado para que algo pudesse ser recebido. O objetivo de a escuridão se dissipar é que a luz deveria voltar. Não apenas para o céu sobre a Judéia, mas para a vida de pessoas que sentem que têm andado na escuridão durante anos, a perguntar-se se há algo lá fora a prestar atenção. Esta é a afirmação no centro desta história. Não apenas que algo aconteceu na história, mas que algo aconteceu por ti, especificamente, pessoalmente, independentemente do século em que nasceste. O centurião ao pé da cruz não era um teólogo, não era um sacerdote, não era um profeta. Era um soldado a fazer um trabalho terrível num dia terrível. E no meio da escuridão, algo chegou até ele. Viu algo que não conseguia explicar nem ignorar. E nada foi igual depois disso. 2000 anos depois, o convite é idêntico. O véu continua rasgado. O acesso continua aberto. A oferta permanece. Quer tenhas lido a Bíblia a vida inteira, ou tenhas clicado neste vídeo porque o título te chamou a atenção,
As 3 horas de escuridão continuam a fazer a mesma pergunta que fizeram ao centurião, a mesma pergunta que fizeram a José de Arimateia, a mesma pergunta que fizeram a cada pessoa que voltou para casa a bater no peito naquela sexta-feira à noite. O que acabou de acontecer? E o que vais fazer em relação a isso? A escuridão durou 3 horas. A luz que se seguiu tem brilhado durante 2000 anos e ainda não se apagou. Se este vídeo te abriu os olhos para algo novo, subscreve e ativa o sino. Aprofundamos mistérios bíblicos, história antiga e as histórias por trás das histórias todas as semanas. E se é a tua primeira vez aqui, o vídeo no ecrã neste momento liga-se diretamente ao que acabamos de abordar. Acho que vais achá-lo igualmente fascinante. Vemo-nos no próximo.